como reprogramar a mente? Como levar cativo os pensamentos de acordo com aquilo que Jesus fala? Eu tentava de tudo que era jeito, mas eu não estava conseguindo. Era uma tarefa assim que parecia que um dia, por 5 minutos eu conseguia, no resto do dia era perdido. E aí eu comecei em 2017 a pesquisar em várias áreas de conhecimento, não só na teologia, mas assim na psicologia, na neurociência, como é que eles fazem para mudar a mente? Como é que eles fazem para sair do padrão antigo para ir para um padrão novo? Só para esclarecer, a mente humana tem 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexões entre esses neurônios. Apesar do ser humano ter um potencial altíssimo no cérebro, em todas essas conexões, a maioria das pessoas usa só 10% para aprender, para cognição. E a neurociência tem ajudado muito as pessoas a perceberem o que elas devem fazer para melhorar essa parte de mudar o padrão antigo da mente. Me deparei também com vários estudos científicos na área da psicologia de que a emoção positiva, ou seja, quando você busca a sabedoria de Deus, amplie a sua percepção sobre um fato ou sobre uma situação. Com isso, entendemos melhor o versículo de Romanos 12:2. Vou ler para você. Pare de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor, mas seja interiormente transformado pelo Espírito Santo, por meio de uma reforma total de como você pensa. Isso o capacitará a discernir a vontade de Deus, que é para você viver uma vida bela, satisfatória e perfeita. Outra tradução do mesmo versículo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o cerne desse texto é mudar o pensamento para poder curtir exatamente tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, que é uma vida abundante, é uma vida boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Veja que se a pessoa não mudar a maneira de pensar ou não mudar o mindset, a mentalidade de como pensava antes para agora, não tem como experimentar essa vida boa. Não adianta pedir. Eu estou te falando que não adianta pedir porque para mim, antigamente, o jeito que eu fazia era assim, eu lia bastante a palavra de Deus, eu lia e depois eu pedia para Deus mudar o meu pensamento. E você talvez me pergunte, e funcionou? Não deu certo. Eu continuava caindo, quando chegava a situação, eu continuava caindo no desânimo, na tristeza, no medo, no pânico, na ansiedade, no estresse. E foi olhando sobre esses estudos de psicologia e de neurociência que eu descobri como é que eles fazem para mudar, para reprogramar a mente, para parar de ser vítima das circunstâncias, para conseguir ser vencedor. Porque Deus disse que nós somos mais que vencedores, mesmo quando a gente não está sentindo. Às vezes de manhã você tem uma batalha, um gigante para você derrubar, mas você não se sente mais que vencedor. Aliás, muitas vezes eu me sentia o pior dos perdedores. Mas não é de acordo com o físico que eu estou sentindo, é na força de Deus. Por isso que Deus fala, tem que renovar a mente, tem que mudar essa mentalidade de perdedor, de vítima das circunstâncias, para conseguir pensar como mais que vencedor. E outra coisa que eu não sabia é que a tristeza, o medo, a ansiedade me impediam de ter clareza da situação e me impediam de ter um coração alegre. Porque um coração alegre
ele muda toda a substância do seu corpo. Provérbios 17, 22, eu vou ler aqui para você, diz assim: um coração alegre e animado traz cura para o corpo e a alma, traz cura. Mas aquele cujo coração está esmagado luta contra a doença e a depressão. Isso eu descobri no físico mesmo. Quando você fica ansioso e deprimido, o que acontece é o seu corpo fica doente. Eu já mencionei para você, os níveis de cortisol vão lá para o teto e o seu sistema imunológico cai. Aí você fica suscetível a ficar doente. Outra tradução do mesmo texto diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Tem muitas escrituras que mostram que quando o espírito da gente, ou seja, a nossa alma, o nosso sentimento está deprimido, você traz doença para o seu corpo, inclusive câncer. Isso já foi comprovado pela ciência. Agora eu vou ler para você Provérbios 18:14. Diz assim: a vontade de viver o sustenta quando você está doente, mas a depressão esmaga a coragem e o deixa incapaz de lidar com a situação. Você percebe que o estado da mente da pessoa reflete no corpo. Não é que você ficou doente porque Deus quis que você ficasse doente. Você ficou doente porque refletiu, o seu estado mental reflete no seu corpo. Se a pessoa fizer conforme a instrução de Deus, ela pode reverter toda a depressão, toda a angústia, todo o pânico para um coração agradecido e alegre. É possível. Isso é possível. Eu sei, é possível. Eu vi na minha vida, isso é possível. Mesmo quando você está numa situação horrível, de muita tristeza, de morte, você, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e você querendo mudar a sua mente, é possível sim. E a instrução de Deus é para nós nos alegrarmos sempre e ter um coração agradecido. Ele fala, em tudo dai graças. É para ter um coração agradecido. Deus não está falando que é para você agradecer a derrota, mas é para você ter uma mentalidade de que você, apesar do problema, você sabe que você vai conseguir prosseguir com a ajuda de Deus. Você sabe disso. É uma coisa assim que, mesmo na hora da tristeza, da angústia, você move para esse ponto. Não, eu sei que eu vou conseguir com Deus sair desse vale da sombra da morte e conseguir ter vitória. A ordem de Deus é regozijai-vos sempre, o tempo todo. Então Deus diz assim, olha, é para você ficar alegre, é para você ficar agradecido. Deus sabe o que ele está falando, ele sabe como que o corpo humano reage à tristeza ou à falta de perdão. Muitas vezes as pessoas ficam doentes porque elas se recusam a perdoar os outros. Elas pegam aquela ofensa e falam, eu nunca vou perdoar. Essa pessoa, normalmente, ela acaba ficando muito doente. A ciência prova isso. O nosso estado de emoção vai acabar acarretando doenças no nosso corpo. Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Então, quando ele dá uma instrução para nós, a gente tem que levar a sério essa instrução para a gente poder se dar bem na vida. Não dá certo se nós não tivermos uma decisão de falar, agora chegou a hora de eu mudar a minha mente e começar a ir para esse rumo. É lógico que você não vai conseguir mudar a sua mente em 24 horas, faz anos que você tem aquele padrão de pensar. E para você mudar, você tem que, primeiro de tudo, tomar uma decisão e falar, eu vou fazer conforme Deus instrui. Eu vou começar para esse rumo, eu vou renovar a minha mente para pensar igual Jesus, eu vou
mudar a mentalidade para parar de ser tão negativo e pensar que poderia dar errado, e vou partir para o ponto de que eu tenho que levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo. Eu decido que eu não vou deixar solto, correr solto qualquer pensamento. Não é a situação que vai ditar qual vai ser o resultado. Nós temos que aprender a mudar isso, porque isso é viver pela fé. Não é viver em esperança, ai, tomara que dê certo. Não, assim nunca acontece. Então, como eu estava te falando, eu comecei a pesquisar sobre como que as pessoas conseguiram mudar a mente, como que elas conseguiram levar cativo os pensamentos. E aí eu estava pesquisando na neurociência. A neurociência é a ciência que estuda como que funciona o cérebro, a espinha, o sistema nervoso e como que a gente produz essas substâncias que eu comentei, que Deus disse em Hebreus 11:1 que a fé é a substância. Como eu disse para você, ficava vago quando eu estudava, e aí você vê em outras traduções, a fé é a certeza, não é a dúvida. Mas quando você produz substâncias no seu cérebro e no seu coração, essas substâncias, se você for analisar naqueles aparelhos que fazem eletroencefalograma ou eletrocardio, você vai perceber, é nessa área que é a neurociência, o que é, aonde o seu cérebro está acendendo, quais as substâncias que você está produzindo. Então, por exemplo, assim, se você está extremamente ansioso, você percebe que a pessoa que está no tratamento de ansiedade, ela vai tomar remédios para produzir essas substâncias, porque o corpo não está produzindo. Outra pesquisa fascinante, mais recente, é da neuroplasticidade. Eles descobriram que nós não precisamos mais manter o nosso cérebro do jeito como fomos programados para ser de uma determinada maneira pelo resto das nossas vidas. É possível mudar. Você percebe que é possível você mudar o seu cérebro, as sinapses, os neurônios, é possível você mudar. Resumindo essa parte de biologia, você consegue mudar com a sua maneira de pensar e da sua mente, todas as suas emoções e reações, você consegue mudar até quando o seu corpo está doente. Talvez você não tenha percebido, mas quando você faz um cortinho na mão, imediatamente o seu próprio corpo começa a cicatrizar. E imediatamente Deus criou a gente com essa maravilhosa máquina biológica que ela vai se regenerando. Agora depende totalmente do jeito que você pensa e as suas emoções. Você acredita que as pessoas estão mudando até para alimentação epigenética? E o que é isso? É quando você e seu marido mudam a alimentação antes da gravidez para zerar a genética de doenças, tipo câncer, diabetes. Qualquer doença genética vem zerada se a pessoa se preparar antes, para ela não continuar passando geneticamente as doenças. Eu achei isso super interessante. E também eles disseram que as causas do surgimento de doenças degenerativas são relacionadas com aspectos genéticos, fatores ambientais, má alimentação e sedentarismo. Nunca Deus. Você percebeu? Nunca Deus. Deus cura, ele não provoca doença. Ele nunca ensina ninguém com doenças. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades para que hoje estivesse disponível para nós ser curados. Está disponível. Então é possível mudar até nesse nível de genética. Como que eu vou mudar? Como que eu vou mudar tudo isso? Com a maneira de pensar. Tem que renovar a mente. Tem que pensar como alguém que vence, não como alguém que perde. Jesus disse que não é para nós colocarmos vinho,
vinho novo em odres velhos. O que ele quis dizer com isso? Ele diz que não dá certo, não vai conseguir. Você não consegue ter vitória se você tiver o velho padrão de pensar. Você tem que mudar agora. Agora é uma vida nova, não é mais do jeito que era. Se você acha que a batalha é muito difícil, então vai ser muito difícil para você. Se você acha que o gigante é muito grande, você não vai conseguir derrotar, mesmo se você estiver com Jesus, então você vai ser derrotado. Se você entra num ringue já para perder, você sabe que você não vai conseguir vencer, porque é de acordo com a sua fé. Jesus disse: é de acordo com a sua fé. Assim como você pensa, assim você é. Está escrito na Bíblia. Assim como você pensa, assim você é. O resultado vai ser de acordo com aquilo que você acredita. Só quando a pessoa tem conhecimento da verdade é que ela consegue ser liberta. Enquanto ela não entende a verdade, o inimigo vem e tira aquela verdade, aquela semente que foi semeada. Você sabe, Jesus disse na parábola do semeador, quando você ouve aquilo que Deus está falando, quando você ouve a sabedoria de Deus e não entende, o diabo vem e arranca aquela semente, aquela palavra do seu coração, faz você prestar atenção em outras coisas. Então, até aquilo que você ouve, você é responsável se você vai levar cativo. Não, eu vou acreditar nisso, mesmo apesar de não ter feito muito sentido, eu vou acreditar naquilo que Deus disse. O inimigo sempre vem para lançar dados inflamados do maligno, e você só se defende com o escudo da fé, fé naquilo que Deus disse. Se você não levantar o escudo da fé, ou seja, se você não rebater com aquilo que Deus disse, você vai acabar absorvendo toda aquela ameaça, todo aquele sintoma, todo o dardo inflamado do maligno. Deus deixa bem claro que você tem que estar preparada, porque, que nem Deus falou para Adão, você tem que cultivar e guardar. Lembra que eu falei guardar de quê? Eles já sabiam. Deus está te avisando, você tem que guardar os seus pensamentos, você tem que guardar o seu coração. Como que eu guardo o coração? O inimigo vem e lança um pensamento de ameaça ou um sintoma. Ele primeiro vai lançar assim, vamos supor que você sente um sintoma, uma dor muito forte. Logo em seguida vem um pensamento explicando o que há. O que era aquilo? Provavelmente tipo assim, isso aí é porque você agora vai ter problema no seu coração. Isso aí é um sintoma de uma doença terrível. Isso, olha, você não vai ficar curado. Você me entende? Sempre vem um sintoma acompanhado de um pensamento ruim. Essa é a estratégia das trevas. E quando vem o pensamento e o sintoma junto, você tem que levantar o escudo da fé. Eu sempre, quando tenho um sintoma, eu sempre repito o versículo de Isaías 53, que certamente ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E pelas pisaduras dele, eu fui curada. Se eu fui curada, então está disponível para mim. Então, eu vou apagar esse dardo inflamado do maligno com a palavra de Deus, que Deus fala que é a espada do Espírito. E se eu não falar nada? E se eu sentir aquela dor e o pensamento e eu não fizer nada? Aí você vira presa fácil. Aí você sucumbe e aí você vai correr e pedir para Deus para te curar, e Deus vai falar assim: você tem que se defender com as armas que eu providenciei para você. Essa é a sua tarefa. Se você não levantar o escudo da fé, quem que vai levantar? Se é na sua mente e no seu corpo. Você entende a necessidade de você saber quais são as armas para você se defender e quais são as armas de ataque?
Eu já apanhei muito das circunstâncias, mas eu já apanhei assim de uma maneira fenomenal. Como, sabe assim, como às vezes os meus alunos falavam para mim, teacher, você tem que fazer alguma coisa. E eu só sofria, eu recebia aquele golpe, tanto na saúde, nas finanças e problemas gigantescos, mas eu não sabia reagir, eu não sabia levar cativo e eu ficava à mercê das circunstâncias. Eu ficava com muito medo, eu ficava assustada, eu ficava apavorada e eu sofria o dano, porque o dardo inflamado vinha e eu deixava inflamar. Eu deixava inflamar porque eu não sabia como evitar aquilo. E é isso que eu quero te explicar. Como você pode evitar? Você precisa começar a evitar todo esse ataque. O ataque vai vir sobre todas as pessoas, mas como vencer, que é o X da questão. E quando você está com muito medo do ataque, de todas as circunstâncias, a tendência é você não se defender, a tendência é você ficar cada vez mais ansioso ou ansiosa ou deprimido, porque parece que o inimigo vai vencer naquela área. Sabe quando você sabe que você tem que pagar, por exemplo, o aluguel ou alguma coisa e o dinheiro não aparece? Se você tiver a reação de concordar, ai, é verdade, eu não vejo saída, Deus me ajuda, eu não estou vendo saída, isso é você não concordar com Deus de que é para você lutar, é para você fazer alguma coisa, em vez de se encolher e ficar com medo. Você se lembra da batalha do Davi e Golias, que estava todo o exército de Israel contra o exército dos filisteus? Você se lembra que Saul, o rei, ele era hiper forte, alto, um guerreiro. E o exército era formado de soldados fortes, guerreiros. Mas eles estavam com medo das ameaças do Golias. E por 40 dias o Golias vinha e 2 vezes por dia ele ameaçava que eles iriam morrer. Ele vinha e ameaçava que ele iria derrotar. E ele falava, traz alguém para lutar comigo, que vamos fazer um duelo. E quem vencer nesse duelo, a nação inteira vai vencer. E todos eles estavam com medo. Até que Davi chegou. Davi, ele tinha entre 15 e 17 anos. Ele era um adolescente, magrinho, ruivo, bonito. E ele não sabia nada de luta, de exército. Mas quando ele ouviu a ameaça do Golias, ele não pensou assim, pronto, morremos, acabou o nosso país, acabou, eles vão dizimar tudo. Ele pensou assim, quem é esse que está falando essas coisas contra o Deus vivo? Ele não pegou todas aquelas ameaças para ele, ele está falando contra mim. Era a nação. Ele pensou, nós estamos com Deus e com Deus a gente vence as batalhas. Outra situação foi Zorobabel, que Deus falou para ele, fala com a montanha, Zorobabel, fala com a montanha e fala, montanha, quem que você pensa que você é para fazer essa ameaça contra mim? Então, ou contra a nação, ou contra a minha família, precisa do seu posicionamento, precisa de você levantar o escudo da fé, senão você vai ser presa fácil, você vai sucumbir. Eu posso te dizer isso por experiência própria. Eu não gosto de pregar a experiência própria, mas você sabe que se você não fizer nada, você não vai ter disposição para levantar da sua cama, porque você vai acreditar que realmente o inimigo é mais forte do que Jesus. Eu estou te contando isso porque talvez você tenha passado por alguma batalha, está passando por alguma circunstância, ou conhece alguém que precisaria saber que
É necessário você agir para você não concordar com o inimigo, para você não ser presa fácil. Tudo está disponível para você, o poder de Deus, tudo está disponível para você, mas se você não usar, ninguém vai poder usar por você. Talvez você também esteja passando por experiências assim, e eu queria te mostrar que o que Deus fala, como que é para a gente enfrentar as situações. Do jeito que eu estava fazendo, não estava dando certo. Daí eu fiz do jeito que Deus instrui e aí deu certo. Eu quero te mostrar agora um versículo na palavra de Deus, em Efésios 6, 16 a 18. Diz assim, eu vou ler aqui para você. Em todas as batalhas, use a fé como seu escudo protetor, pois ela é capaz de extinguir as flechas flamejantes que vem do maligno contra você. Abrace o poder da libertação total da salvação. Use como um capacete para proteger seus pensamentos das mentiras do inimigo. E pegue a poderosa espada do Espírito afiada como navalha, que é a palavra falada de Deus. Outra tradução do mesmo texto diz assim: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sabia desses versículos, eu sabia até de cor, da cabeça, eu sabia memorizado, mas eu não entendia o que era para eu fazer na prática. Para mim era assim, é uma linguagem poética. Eu não estou vendo o inimigo vindo com um dardo inflamado, com flecha flamejante. A situação chegava e eu não sabia como lidar com a situação. Principalmente eu não sabia como lidar com como é que eu vou retrucar isso. Como é que eu vou vencer isso? Eu não sabia. E é essa a instrução de Deus, que você venha compreender que você precisa levantar o escudo da fé, e a fé é exatamente a sua reação. A fé é a certeza de que Deus está ali contigo, que você não está na sua própria força, que você vai fazer exatamente como Deus disse, e você vai ter o resultado não por achômetro, mas porque você sabe que Deus está falando a verdade, e aquilo que Deus disse sempre acontece, mesmo que você não sinta que vai acontecer. Essa é a questão. Não é por aquilo que você sente, mas é baseado naquilo que Deus disse. A palavra de Deus é mais importante para você do que as circunstâncias, do que a palavra das circunstâncias ou a palavra do diabo. Esse é o contra-ataque. A circunstância vem, tipo um sintoma ou uma ameaça muito grande. Você não vai repetir a ameaça e falar, certo, então vai ser assim, eu concordo. Ou ligar para meia dúzia de pessoas contando, olha o que me aconteceu, olha a injustiça, ai, olha o que está acontecendo, olha o que o médico disse. Não, você não vai arrumar meia dúzia de pessoas para concordarem contigo, porque quando 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, isso será feito. Você sabe que Jesus disse isso. Então, em vez de você pegar o telefone e ficar contando para as pessoas sobre as ameaças, sobre os problemas, sobre os sintomas, o diagnóstico, você vai buscar na palavra de Deus o que foi que Deus disse. Lembra que eu disse para você que Deus disse, certamente morrereis se vocês forem pela sabedoria do mal, e o diabo falou, certamente não morrereis. Sempre vai ser o oposto, mas você que vai decidir. E como que eu faço essa decisão? Você faz essa decisão quando chegar uma ameaça,
quando surgir um sintoma, você vai repetir aquilo que Deus disse. Você vai, por exemplo, num sintoma, você vai falar: olha, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, então eu sou curado. Não é essa circunstância que vai ditar como será o resultado. Você não nega que a circunstância está ali, não é assim. Eu não estou sentindo nada. Não é assim. Você não vai deixar aquilo tomar conta de você. Você vai falar para a dor: dor, você para agora. Para, sintoma. Para, sintoma. Não, você não vai prosperar no meu corpo. Você vai parar e vai embora. Sabe por quê? Porque Deus disse que se a gente resistir ao diabo, ele foge. Ele foge correndo. Ele foge em agonia. E talvez você fale: ah, eu já tentei repreender, mas ele não fugiu. Quem foi que te falou que ele não fugiu? É espiritual, você não está vendo? Ah, mas eu senti. Se você for andar pelos 5 sentidos, o diabo te pega na primeira curva. Não, você tem que andar de acordo com aquilo que Deus disse. Isso é fé naquilo que Deus disse. Não é fé naquilo que você porventura está sentindo. Você não vai se sentir curado imediatamente, mas você vai continuar a dizer. Você vai dizer, e você vai dizer alto, não para as pessoas ouvirem, mas para você e para o inimigo ouvir. Você fala assim: não, eu não vou ceder, eu não vou ceder. O Espírito Santo habita dentro de mim e ele dá vida ao meu corpo. Lembra disso, você não está sozinho ou sozinha. O Espírito Santo está aí junto contigo. É a força de Deus. Em Tiago 4, 7b está escrito assim: enfrente o diabo e resista a ele, e ele fugirá em agonia. Essa parte de fugir, conforme traduzido do aramaico, é que o inimigo fugirá em agonia por causa daquele que está em você, que é Jesus. 1 Pedro 5, 7 a 9 diz assim: lançando sobre ele, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todo mundo está passando pela mesma situação, sendo atacado na mente e no corpo pelo adversário. Todas as pessoas. Outra tradução do mesmo texto diz assim: despeje todas as suas preocupações e estresse sobre ele, sobre Jesus, e deixe-as lá, pois ele sempre cuida de você com ternura. Esteja bem equilibrado e sempre alerta, porque o seu inimigo, o diabo, anda sem parar ao redor como um leão que ruge, procurando a sua presa para devorar. Tome uma posição decisiva contra ele e resista a todos os seus ataques com fé forte e vigorosa. Lembra que esse ataque vai vir na sua mente. Então, precisa de você fazer exatamente como Deus disse. Você viu? Você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar e resistir. E não dá nem 1 centímetro de espaço para qualquer ameaça. Não, você se mantém irredutível. Não dê nenhum espaço para aquilo que Satanás está falando. Isso é agir na mente. Isso é combater o pensamento. Isso é mudar a maneira que já estava padronizada no cérebro de sempre achar que você é vítima, de sempre achar que você perde, para eu sou mais que vencedor. Você tem que olhar para você no espelho e dizer: eu sou mais que vencedor por causa que Jesus venceu e eu estou em Cristo e Cristo está em mim.
Então, Jesus nunca perde. Jesus nunca perdeu nenhuma batalha. Ele nunca perde, nunca. Então, esse posicionamento que você vai tomar, que você vai levantar o escudo da fé e vai usar a espada do Espírito, depende totalmente para você obter vitória. Se não for assim, se não for de acordo com a instrução de Deus, não tem como ter vitória. Não tem nenhuma área, nem na área da saúde em relação à doença, nem na área de prosperidade em relação a alguma ameaça financeira, em relacionamentos e no seu emprego. Você tem que mudar a sua mente para você ter vitória. Essa ação não é fácil, mas é possível. É totalmente possível. Então é como se Deus estivesse falando para você assim: se você mudar a mente, se você mudar e controlar os seus pensamentos, levar cativo, tudo que você colocar a mão vai dar certo. Tudo que você fizer conforme a instrução de Deus vai dar certo. Meu apelo para você é: vamos aprender a mudar essa circunstância? Vamos aprender a, de pouquinho em pouquinho, começar a ter vitória? Eu sei que você quer vitória, tenho certeza disso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, e eu queria te pedir que você se inscreva no canal, aciona o sininho em todas, para você poder receber os próximos vídeos, para você poder mudar essa maneira de pensar, para você poder ter vitória, prosperar em tudo que você colocar a sua mão para fazer. E se você souber de alguém que precisa ouvir, que ela precisa lutar, compartilhe esse vídeo. E muito obrigada por você estar aqui comigo. Beijos, beijos e até a próxima!